para a gente entender o que é de fato igreja. Igreja que não proporciona um ambiente comunitário, igreja que enfatiza individualismo, está indo na contramão daquilo que significa a fé cristã, gente. E aqui não é uma coisa que, mas dá para dar uma ênfase mais isso. Não, a fé cristã essencialmente é comunitária. E a gente vê isso aqui claramente no texto, porque o Lucas vai falar de uma igreja que está em comunhão, vive em comunhão. Então, é uma igreja que entende a importância dos relacionamentos entre os irmãos e as irmãs. Tanto é que é muito interessante que quem analisa o Novo Testamento, alguns historiadores vão destacar isso, que a igreja vai acabar sendo até meio mal compreendida, porque que papo é esse de ficar chamando todo mundo de irmão e de irmã? Mas é que o vínculo afetivo que existe entre as pessoas que fazem parte da igreja é algo tão profundo, é algo tão intenso, é algo tão fraterno, que a gente se chama até de irmão e de irmã. Para quem não tem, às vezes, uma fraternidade com uma família biológica, a igreja supre muitas vezes esse papel. E, às vezes, quem tem, inclusive, laços fraternos biológicos de sangue, tem na igreja mais fraternidade do que na própria casa. Isso pode acontecer. Porque a igreja, ela, de fato, ela tem como grande marca ser uma igreja, uma comunidade, cuja comunhão é uma marca distintiva. E o texto vai falar também, vai usar outra expressão, comunhão, e mantinham-se unidos. Tinha unidade. Eles se mantinham juntos. Eles não eram pessoas que estavam distantes, desconectadas. Não tinha artificialidade nesse tipo de relacionamento. Não tinha eles não estavam comprometidos simplesmente com uma agenda. Vamos se encontrar no dia do culto no domingo. Não é isso que acontecia. Eles se mantinham unidos. Eles eram unidos. E mais, aqui a gente entra num ponto que eu acho sensacional, que dentro desse contexto que a gente está vivendo, é uma descrição que o Lucas dá, que é norteadora para todo tipo de trabalho comunitário que a gente tem feito, tem pensado, a nossa maneira de ser igreja, de se colocar na igreja, etc. e tal. Que tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Ou seja, não era uma questão só de relacionamento, de se encontrar, bater um papo, tomar um cafezinho, de se encontrar e conversar um pouquinho sobre o texto bíblico, sobre a pregação, né? Não. A fraternidade, ela era algo tão profundo, era tão real. Esse negócio de irmão e de irmã não era jargão. De fato, as pessoas eram meus irmãos. Era a minha família. E família a tal ponto em que eu tenho tudo em comum. O meu bem material não é meu bem material, é o nosso bem material. Aquilo que eu tenho não é meu, é nosso. Essa coisa que a gente tem hoje, né, de defesa da propriedade privada, né? A gente luta por isso, para ter a nossa propriedade privada, etc. e tal, né? Isso aí tem toda uma razão de ser, né? Porém, quando a gente pensa na fraternidade, na comunidade do corpo de Cristo, esse negócio de a gente pensar em propriedade privada é meio relativizado, porque a gente sabe que em Cristo a gente é filho, todo mundo, do mesmo Pai. Portanto, aquilo que eu tenho é relativizado no sentido de que o que eu tenho está disponível em favor de quem? Da própria comunidade. Então, eles tinham tudo em comum, inclusive os bens materiais, né? Eram comunitários, né? Ele chega a falar que entregava tudo, né? Aos pés, né? dos apóstolos, né? Etc. e tal. Então, a gente percebe, em primeiro lugar aqui, que a fé é de fato comunitária. Então, gente, tem que ficar claro, mais claro do que nunca. Igreja não é parede, igreja não é templo, igreja não é prédio, igreja não é tijolo. Igreja é gente. E é gente que se ama, é gente que está junto, é gente que está junto e misturado, é gente que bota a mão no bolso e dá dinheiro para o outro que precisa, né? E tá jóia, e não cobra juros, não cobra empréstimo, não cobra nada, é tudo nosso.
né? É esse tipo de disposição que Lucas está relatando aqui. E dentro dessa situação que a gente está vivendo hoje, isso é uma marca, assim, essencial do que é ser igreja. E a gente vê isso em João 13:35, né? Diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, você ser discípulo de Jesus não está conectado se a sua profissão de fé foi feita certinha, não é se você foi batizado pelo pastor X, Y, Z, não é se você vai na sala DBD do pastor André, não é se você gosta do pastor André, se você gosta da pregação dele, né? O que define o discípulo de Jesus? O que define o discípulo de Jesus é se há amor entre eles, se eles se amam verdadeiramente, se eles são comunidade de fato, se há fraternidade, né? E Atos 7:48 vai deixar ainda mais claro essa questão do templo, né? O Altíssimo não habita em casas feitas por homens, feitas por homens. Gente, isso são verdades que a gente prega sempre. A gente sempre fala disso. Agora, o ponto é, a gente tem que acreditar e viver isso. Acreditar de fato e viver isso. Ou seja, a igreja não deixou de ser igreja por causa da pandemia. A igreja continua sendo igreja. Ela está mais ativa do que nunca. Quem não está ativo agora por causa da pandemia, provavelmente não era igreja antes da pandemia. É isso que precisa chocar a gente. E se você não era igreja antes da pandemia, você está na pandemia agora percebendo que está fazendo falta a igreja, é o momento de se arrepender, de chorar, de corrigir, de tomar um outro rumo, de ressignificar, de ler esse texto e pensar que, de fato, a experiência, a fé comunitária é algo essencial, essencial. E a pergunta aqui é essa, né? Somos de fato igreja? Bom, esse é um elemento essencial para que tem que estar dentro da nossa vida, tem que estar dentro da nossa prática de fé, da nossa compreensão, e a gente precisa ter esses laços, né, fraternos de comunidade. Em segundo lugar, esse texto mostra para a gente que a fé também não é um negócio parado, né? A fé não é uma coisa estacionada. A fé é uma coisa viva. A viver a experiência da igreja é viver dentro de um organismo vivo. É de uma coisa que se mexe, de uma coisa que está em movimento, está acontecendo, que não para, está sempre ativa. E não está ativa só na pandemia, está ativa sempre, sempre. Na pandemia, pela gravidade da situação, está mais ativa do que nunca. Tá mais, mas nossa, pastor, mas a igreja está fechada, não está tendo culto. Mas a igreja está ativa, porque a igreja está funcionando para o além-muro, para o além-templo. E olha só o que é dito aqui, né? Todos os dias eles continuavam a se reunir. Percebe que é uma, eles estão assim, o Lucas descreve como uma coisa contínua. Todos os dias. Não é uma coisa que acontece só uma vez por semana, não é uma coisa que acontece só uma vez por mês. Todos os dias eles estavam se reunindo, todos os dias eles estão juntos. É uma coisa contínua. Então, na pandemia que tem isolamento social, que você não tem o templo para ir no domingo, não importa. Você está ligando, você está falando, você está se comunicando, né? E assim, e a rigor, não precisa do pastor ficar falando, ó, dá uma ligadinha, ó, se comunica, ó, se encontra aí, etc e tal. Não, é uma coisa natural, porque a fé da comunidade cristã, ela tem movimento. Ele fala também, partiam o pão em casa, recorrentemente eles iam nas casas, recorrentemente eles se encontravam, recorrentemente eles comiam juntos, juntos participavam das refeições, e tudo com alegria e sinceridade de coração, né? Então, ser igreja é você estar em movimento, você está continuamente se relacionando, continuamente se encontrando, continuamente convivendo, continuamente se alimentando na mesma mesa juntos, continuamente. E essa coisa que é contínua não cansa. É uma coisa que alegra o nosso coração. É uma coisa que nos torna cada vez mais alegres, porque eu não tenho esforço. Não é assim, gente. Não é, puxa, esse mês eu tenho atividade de casais, eu tenho atividade dos jovens, eu tenho um culto especial e tem a cantata. Não. Não é que a agenda lotou. É que é sincero. Eu quero estar com a comunidade, eu quero estar participando, eu quero estar junto dos irmãos,
continuamente, porque a fé é assim, a igreja é assim. Então tem alegria e sinceridade de coração, é espontâneo. Não precisa o pastor pedir, não precisa ter uma agenda no calendário oficial. Isso está acontecendo sempre, né? E diante desse quadro da pandemia, a gente precisa se avaliar. Será que os nossos encontros, será que esse organismo está funcionando de uma maneira genuína? Está funcionando de uma maneira autêntica? Ou será que a gente tem que, puxa vida, deixa eu ligar por mão aqui, que senão o pastor vai puxar minha orelha aí domingo que vem na mensagem gravada, né? Será que isso é um peso? Se relacionar, o continuar em relacionamento, será que isso é um peso? Não deveria ser. E se a gente quer estar pensando em avivamento espiritual e se relacionar com o irmão na igreja, com a irmã na igreja é um peso, depende de agenda, a gente está na contramão disso tudo. Então, e isso vale também, essa continuidade, tanto para o aspecto da nossa igreja, mas vale também para a nossa vida com Deus, espiritual, com a nossa família, e vale também para a nossa própria espiritualidade individual, né? Acabou o culto, acabou a igreja, eu vou parar de orar, vou parar de meditar na palavra, vou parar de buscar Deus, vou parar de buscar o Senhor. Gente, viver a fé, você não tem hora marcada. Ser cristão é 24/7, né? E assim, assim, não tem como não ser assim, né? Você está com Deus sempre, você está com Jesus sempre, você está orando sempre, você está caminhando, desfrutando da sua espiritualidade sempre. Então, o discípulo está sempre em movimento, a comunidade está sempre em movimento. E o terceiro destaque que eu faço aqui, eu estou vendo que tem um cronômetro, um timer aqui, que daqui a pouco meu tempo acaba, aqui no Zoom e aqui no Instagram. É o seguinte, a fé, ela é uma coisa muito interessante. Ela não aliena a gente, né? Porque ele vai dizer o seguinte, que a fé aqui, que a comunidade cristã desse primeiro século, Lucas diz que ela tinha a simpatia de todo o povo. Tinha a simpatia de todo o povo. Então, esse negócio da gente ser mal visto, das pessoas falarem mal da igreja, das pessoas criticarem a igreja, é uma coisa que aparentemente aqui no primeiro século é o contrário, viu? O pessoal gostava da igreja, né? O pessoal que olhava a igreja caía, né? Assim, era uma coisa simpática. A igreja era agradável, né? Agradável por quê? Porque ela tinha muita programação? Não. Ela tinha pompa, né, de religião poderosa? Nada disso, não tinha nenhuma, né? Pelo contrário, as religiões pagãs de Roma antiga ganhavam em muito no glamour, na ostentação, nos templos, nos eventos, na grandiosidade, etc. Mas a igreja cristã, ela tinha carisma. E então a fé cristã do primeiro século é uma fé que não é uma fé que aliena o povo de Deus ao ponto das pessoas não entenderem nem o que a gente está falando. Então, aquela coisa do crente que está lá no trabalho, está com o seu chefe, ele fala um outro linguajar. Ele fala aleluia, glória a Deus, no meio da reunião de trabalho. E aí, assim, não tem como você cair na simpatia do povo, porque ninguém te entende. Né? Você vive numa estratosfera. Eu preguei uns anos atrás, né? O pessoal de Quitaúna vai lembrar, o crente Sputnik. Você vive a questão do primeiro século, ele tinha um tipo de espiritualidade relevante. A sociedade via a importância da igreja, a igreja encantava, a igreja incluía, a igreja abraçava, a igreja era empática, a igreja era agradável, palatável, né, para todo mundo que estava observando ali e testemunhando. Então, o testemunho que ela dava era um testemunho maravilhoso. Então, quando a gente vive em tempos de pandemia, eu acredito que nesses tempos nós temos uma oportunidade de ouro, de ser igreja. E novamente, a igreja, né, à luz desse texto, é uma igreja que encanta, é uma igreja que não aliena, é uma igreja que inclui, é uma igreja que abraça. E nesse sentido, a gente precisa desfrutar dessa oportunidade muito complicada que a gente está passando para ser um sinal genuíno do reino de Deus no mundo. Um sinal do reino de Deus no mundo. E um sinal do reino de Deus no mundo como? Gente, tem gente que está passando necessidade. Tem gente que está doente. Tem muita gente morrendo. Eu não sei se vocês acompanham as estatísticas, mas é algo que deixa a gente, assim,
o estômago embrulhado, né? De perceber a gravidade da situação a nível global. A igreja, ela precisa se compadecer. A igreja precisa sentir a dor do mundo. A igreja precisa se envolver no trabalho social. A igreja precisa, de fato, ali se envolver e testemunhar que, de fato, ela divide o que tem, né? Que os irmãos se movem para compensar as perdas, o desemprego, a falta de dinheiro para pagar uma conta, pagar um medicamento. A igreja precisa se colocar no mundo, nesse momento, não como alguém alienada ao que está acontecendo. Não, a gente quer cultuar só. Vamos abrir logo a igreja para a gente voltar a cultuar. Que é isso, gente? A gente, como igreja, a gente precisa agora salgar a terra, ser luz do mundo, ser um farol de esperança. A gente precisa ser os pioneiros em relação à solidariedade, à generosidade. A gente precisa ser os pioneiros em manifestar aquilo que é o maior dogma, se não o único grande dogma que a igreja tem, que é amor. A gente precisa amar mais do que nunca. A gente precisa cuidar dos nossos, cuidar dos de fora. A gente precisa vivenciar, encarnar Cristo na nossa própria vida. A gente precisa fazer isso. Porque eu não tenho dúvida que se a igreja encarnar Jesus, se a igreja materializar, né, que nós somos, de fato, embaixadores de Jesus na Terra, eu acho que isso aqui que Lucas está dizendo sobre essa igreja do primeiro século vai acontecer com a gente. As pessoas vão olhar e vão falar assim, puxa vida, de fato, esse povo é um povo simpático, é um povo que encanta, é um povo que, olha, eu posso até não ter fé, eu posso até não crer, mas quando eu olho para esses crentes se movimentando nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, olha, eu tenho que tirar meu chapéu, viu? Porque os caras são genuínos, eles manifestam amor, eles estão ligados com aquilo que está acontecendo no mundo, né? Estão agindo da maneira como o mestre deles ensinou. Porque aquele que ouve e pratica a minha palavra, esse é meu discípulo, é isso que Jesus vai dizer, né? Então, a gente precisa encarnar Jesus, precisa mostrar Jesus, porque Jesus é uma pessoa que até aqueles que não têm fé, quando olham para o Cristo, relatado nos evangelhos, todo mundo gosta de Jesus, né? Porque Jesus é alguém que encanta, né? É um amor que é manifestado no Cristo que é encantador, é constrangedor. E a igreja precisa ser esse farol, precisa ser essa luz, né? Por isso, a gente precisa entender que um dos nossos grandes desafios, né, especialmente nesse tempo, é testemunhar. Testemunhar. E testemunhar o quê, gente? Testemunhar qual é o nosso partido político, qual que a gente gosta mais em relação se é A ou B, C ou D, etc. e tal. A gente precisa testemunhar Jesus. E testemunhar Jesus, nesse momento, o coração tem que doer. O coração tem que estar ferido com as dores do mundo. O coração tem que estar disponível para a gente se tornar cada vez mais humano, né? À luz do referencial de humanidade que a gente tem em Jesus. Então, a grande conclusão, né? O grande fechamento aqui que eu faço nessa noite para todo mundo que está nos acompanhando é o seguinte: se a gente quer uma igreja avivada, se a gente quer unidade, a gente tem que parar de falar sobre unidade e ser de fato igreja. Ser uma igreja que de fato é comunidade, uma igreja que tem uma fé orgânica viva e não ter uma fé que aliena, né? Mas uma fé que se manifesta e que faz com que o mundo tenha simpatia por nós. Deus abençoe sua vida, espero que você seja muito desafiado nessa noite e que você possa refletir seriamente sobre a sua espiritualidade e se colocar diante do Senhor para permitir que o Espírito Santo opere dentro de você e produza esse tipo de coração na sua vida, na minha vida, porque é através disso que a gente vai ser igreja de verdade no mundo e é assim que a gente vai ser de fato avivado. Caso